pessoal, estamos de volta com o nosso canal Janaína Gonçalo, quem tem ouvidos ouça. E hoje nós vamos comentar aqui sobre um assunto que está sendo tratado aí, né, na net, nos canais e vários canais, que tem gerado aí uma certa polêmica, certas dúvidas, né, na cabeça de muitas pessoas. E eu resolvi comentar sobre esse assunto, que ele tem tudo a ver com tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem falado. E eu resolvi comentar sobre ele porque é importante, né, a gente saber, e também porque para dar o meu posicionamento, a minha visão sobre o assunto, aquilo que eu procurei, né, procurei ver, pedir orientação do Criador para fazer esse apanhado e juntar, né, as minhas provas a respeito disso, né? Mas eu não quero que isso se torne uma doutrina. Não quero que isso se torne uma doutrina e nem vou dizer aqui para você que é isso e pronto, né? Tipo assim, eu não vou aqui obrigar ninguém a crer como eu, a acreditar como eu nessa minha teoria, no qual eu vou estar trazendo os fundamentos pelo qual eu me baseio nela. E eu acredito nela. E dizer aqui, trazer a minha posição sobre os pontos, né, que a maioria dos youtubers estão falando a respeito disso, e que, no meu entender, isso traz um prejuízo a gente entender toda essa questão de violação genética de DNA, de tudo que tem sido feito, né, nesse mundo com relação ao ser humano. E alguns, talvez, por não compreender, outros que compreendem e sabem que se eles negam isso, eles têm como explicar aí, né, toda a sua questão do Graal, né? Como assim, né? Me explicando melhor. Algumas pessoas que estão afirmando isso, né, elas estão talvez indo por aquilo que elas estão estudando, por aquilo que elas têm descoberto. Talvez não tenha, assim, uma maldade em afirmar, ou talvez essa afirmação ela seja muito para a cabeça delas, né, assim. Então elas preferem encontrar uma outra via de teoria e até afirmar que certas coisas não estão na escritura, quando que, na verdade, estão sim, né? Mas talvez o entendimento da pessoa não seja esse, e é por isso que eu não quero que isso seja uma doutrina. Eu não vou dizer assim, é assim e pronto. Não, eu vou simplesmente mostrar o meu posicionamento, o meu ponto de vista e o que eu, nos meus estudos, encontrei a respeito disso. Em contrapartida, outras pessoas que também afirmam este assunto que eu vou comentar com vocês, que eu já vou já mostrar para vocês, né? E pelo título do vídeo, vocês também já devem desconfiar. Outros eu já acredito que conhecem muito bem o assunto, mas se eles afirmarem que esta situação é dessa forma, eles terão que admitir que as crenças em Santo Graal, em linhagem escolhida, né? Questões aí de Templários, Santo Graal, Cavaleiros de Cristo, né? Rei Arthur, Jesus, né? Tudo isso aí que alguns canais estão afirmando, né? Tentando desmistificar a raiz maçônica e de sociedades secretas com relação a essas ordens, eles terão que admitir. Se eles admitirem, né, essa questão, eles terão que admitir que toda essa linhagem ela procede de um certo serzinho que a gente vai comentar nessa live, nesse vídeo, né?
Então, né, essa é uma introdução. Então, eu queria simplesmente salientar que é o meu ponto de vista, os meus estudos, né? Eu vou estar aqui mostrando o porquê que eu acredito assim, e isso não obriga ninguém a acreditar igual a mim. Eu simplesmente vou estar passando o meu ponto de vista, contra-rebatendo algumas pessoas que afirmam o contrário na internet, embora a maioria delas eu goste dos conteúdos, não tenho nada contra eles. Outros eu já sinto que tem uma maldade, né, em afirmar contra, porque aí teria que admitir uma outra história, mas eu vou estar trazendo aqui o meu ponto de vista. Ninguém é obrigado, isso não é uma doutrina, é apenas o que eu encontrei, apenas aquilo que eu cheguei à minha conclusão a respeito disso, ok? Então essa é uma introdução, né? Nós vamos falar de semente da serpente, vamos falar de Nefilins antes e depois do tempo dos vigilantes, do tempo de Enoque, e vamos falar da tão famigerada semente da serpente que começou com Caim. Será que Caim era uma semente da serpente? Ou será que a degeneração do gênero humano começou apenas no Gênesis 6, quando os vigilantes desceram à terra? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês a minha posição e o que eu entendo sobre esse assunto, mostrando aqui também alguns materiais que me fazem acreditar nisso, embora tenha muito mais coisa, mas eu vou trazer apenas algumas coisas para poder mostrar para vocês aqui a minha visão, ok? Então, aguarde aí nossa vinheta, que nós já já estamos de volta. Ação! Luz, câmera! Ação! Quando em tua presença estou, sinto fogo tocar em mim. Tua glória preenche meu ser, em teu Pai secreto. Então, pessoal, então vamos lá, né? Hoje o nosso vídeo ele vai ser sobre Caim. É semente da serpente ou não é? Havia Néfilins antes e também depois? Será que os Néfilins eles só vieram à Terra no período de Gênesis 6, quando já estávamos vivendo os dias de Jared, os dias de Enoque? Será realmente, pessoal, que só existiram Néfilins naquele tempo? Ou será que eles já estavam aqui desde o Jardim do Éden? E até antes do Jardim do Éden, como eu tenho explicado para vocês aí em vários vídeos, que Adão e Eva são a quinta raça a estarem pisando sobre a terra, e antes deles existiram outras 4 raças. E partindo desse ponto que existiram os seres humanos que foram feitos no dia 6, ou no 6º dia da criação, em que esses homens não foram Adão e Eva logo de início, foram outras raças de humanos, a gente pode entender logo que os Néfilins também já existiam nessa época, quando os vigilantes e outros anjos caídos, como os que caíram de Vênus, os que caíram de Marte, e os Anunnakis já estavam aqui. Os Pleiadianos, os filhos do Órion, já estariam aqui, provavelmente, antes do Jardim do Éden ser colocado aqui na Terra.
Então, amados, o que nós podemos entender de tudo isso? Tem muitas questões aí sendo colocadas, né, nas minhas andanças aí pelo YouTube, pesquisando, vendo aí o que o pessoal anda trazendo, anda falando. Eu vi aí que algumas pessoas, inclusive algumas delas eu assisto e gosto muito do conteúdo, elas têm afirmado, elas têm feito afirmações do tipo: Caim não era da semente da serpente. A corrupção do gênero humano, ela só aconteceu lá no Gênesis 6, nos dias de Jared, nos dias de Enoque, e quando os filhos de Deus, né, desceram à terra e se relacionaram com as mulheres da terra. Que ali, muitos desses youtubers estão afirmando que a corrupção começou ali, e não no início, lá de Adão e Eva. Mas, amados, se a gente partir desse pressuposto e desse ponto, a gente deixa de revisar aí várias coisas, né? A gente deixa de entender o porquê o Messias teve que vir. Quem é o joio que foi semeado no jardim, né, do Criador, de Arro, que o próprio Salvador Yahushua HaMashiach, ele comentou sobre a parábola do joio e do trigo, e ele disse que o agricultor, que é o Criador, ele plantou um jardim e veio seu inimigo de noite e colocou lá o joio. E no final da parábola ele diz: o joio são os filhos do diabo. E os filhos do diabo até então, não me parece que foi ali somente no Gênesis 6. Para mim, eu creio que começou sim com Caim. Na raça adâmica começou com Caim, mas já tinha começado muito antes com os sumérios, com os povos do dia 6, que se misturaram com os sumérios, com os almarães, os venusianos, com os pleidianos e com o povo de Marte, que deu origem à Lemúria. Então, o negócio é mais embaixo, o negócio é mais antigo, a conspiração é contínua e antiga, como diz Gary Wayne no seu livro A Conspiração de Gênesis 6. Então, amados, nós temos aí a primeira pessoa que eu vi falar isso negando, né, dizendo que é uma doutrina gnóstica, que é uma doutrina satânica, que é uma doutrina do gnosticismo, foi o Afonso do canal Ciência da Verdade. Eu gosto muito dos vídeos dele, né, sobre vários assuntos ali. Eu gosto muito de assistir muitas das coisas que ele traz, né? Como eu disse, muitas pessoas que afirmam isso, eu gosto do canal, gosto, não é nada pessoal contra a pessoa. E inclusive ele está até fazendo os vídeos sobre o livro do Gary Wayne, que acho muito legal, né, trazer esses resumos aí dos capítulos para as pessoas que não tem como comprar o livro e nem como traduzi-lo para poder entender, elas terem mais ou menos uma ideia do que o livro fala. E o Afonso vem trazendo aí essa série de vídeos, eu achei muito legal. Mas ele também deixou claro que ele não concorda com tudo que o autor fala, né? E, claro, a gente tem o nosso raciocínio, tem o nosso pensamento, a gente não tem que concordar com 100% das coisas, né? Quando a gente tem um pensamento crítico. Eu também não concordo com todas as coisas que o Gary Wayne fala. Uma delas é que ele acredita que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação, né? Assim como tem alguns que acreditam no pré-tribulacionismo, no pós, e que também que não vai haver nenhum arrebatamento. E eu respeito o pensamento de todos. Um dia eu já pensei como os que achavam que não haveria nenhum arrebatamento. Mas eu mudei de ideia, porque nessa vida a gente tem o direito de rever certezas. Como eu já falei em outro vídeo para vocês, a gente tem o direito de rever certezas
e entender aí algumas coisas que talvez a gente possa ter entendido equivocadamente. Mas, voltando ao assunto, né? O Afonso, ele não acredita que Caim era da semente da serpente. Ele não acredita que houve um relacionamento da serpente do Éden com Eva. E muitos também acreditam que isso não aconteceu, que isso é uma doutrina gnóstica, uma doutrina satânica. Mas, na verdade, as sociedades secretas, elas têm pelo que se basear, porque eles têm na mão toda a história que se passou. E eles têm ordens secretas, eles têm ritos secretos baseados em Caim, baseados em Tubal-Caim, principalmente, que foi o descendente mais forte que Caim deixou de raiz ocultista. E esse povo defende aí linhagem, esse povo descende sangue azul, esse povo descende uma linhagem real. Então, amados, mas não é só por isso, né? E hoje eu quero trazer para vocês algumas coisas na Bíblia, no apócrifo e em livro para poder dizer o porquê que eu acredito que a corrupção do gênero se deu a partir de Caim na raça adâmica, né? Porque, como eu falei, teve os sumérios, teve outros povos aí que isso já tinha acontecido já. Foi só, ainda tem essa parte, né? Mas eu não vou nem entrar nessa outra parte, porque muitas das pessoas não creem que houve um antes de Adão e Eva, que houve inclusive um antes do Gênesis 1, né? Mas os 7 dias da criação, como eu já falei para a maioria de vocês aqui, eles simbolizam 7.000, talvez 7 milhões de anos. Para as pessoas que não acreditam, acham que a Terra tem só 6.000 anos. O ciclo de Adão e Eva para cá tem 6.000 anos. Mas antes de Adão e Eva, houve muitos outros ciclos que são contados nos 7 dias da criação. Nos 7 dias da criação, eles podem ser 7.000 anos, 7 milhões de anos, 7 bilhões de anos. O tempo para o Criador não é igual ao nosso tempo aqui. E a gente costuma colocar o nosso conhecimento dentro de uma caixa e não deixar esse conhecimento se expandir, de forma que a gente não precise negar a Escritura e nem precise negar o que a Bíblia afirma, né? Tanto que eu estou aqui falando para vocês de 7.000 anos, 7 milhões ou 7 bilhões de anos, baseado no que a Escritura diz sobre um ano para o Criador ser como um dia para o Criador ser como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Nós estamos limitados aos ciclos temporais, mas o Criador não, ele não teve início, não teve fim. Então a gente não sabe quantas coisas existiram antes de nós e quantas ainda existirão depois de nós, porque as obras dele não têm fim. É tudo cíclico, tudo passa pelos seus ciclos. Por que que nós pensaríamos e queremos colocar o Criador dentro da nossa caixinha de sapato e dizer que o que se sabe sobre o Criador só cabe dentro dessa caixa de sapato? Isso é misógino, é incoerente, é você querer limitar o poder do Criador e a sua eternidade, de eternidade em eternidade, ele é Senhor. Então, dessa eternidade em eternidade, nós somos os mais jovens, gente. Então, é muito complicado essa questão de você querer colocar o Criador dentro de uma caixinha de sapato na sua mente e não tentar entender, e nem tem como você entender a grandeza, a profundidade, a altura, a largura do que é o Criador. Mas, vamos voltar ao foco do assunto, né? Que o assunto não é sobre isso. Mas, como a maioria das pessoas, elas só crê do Gênesis 1 para cá, né? Tem que estar ali na Bíblia, no que a Bíblia diz ali fechadinho. E eu vou trazer aqui algumas coisas bíblicas, vou trazer traduções, né, mais aproximadas do real, do que as nossas Bíblias de hoje, que são mexidas, que são que os tradutores, né, tiraram uma palavrinha ali, botaram outra aqui, né, tiraram um ponto daqui, um nome de uma pessoa dali, né? Então, isso deixa a gente no escuro com algumas coisas, algumas situações. Então, eu vou trazer para vocês mais uma vez o Targum de Jerusalém, vou trazer passagens bíblicas, e vou trazer o livro apócrifo mais aceito, que é o livro de Enoque.
hoje, o livro apócrifo mais aceito como inspirado, né? Porque se eu fosse pegar outros apócrifos que talvez as pessoas não iriam aceitar muito bem, não, esse livro não é inspirado. Tem livro apócrifo que diz com todas as letras que Eva adulterou com a serpente. Mas eu não vou trazer esses livros aqui porque a maioria das pessoas não crê em todos os livros apócrifos. Claro que tem algumas coisas que são realmente gnósticas, né, como, né, a origem do mundo, Demiurgo e Aldabaoth, não é uma história que está relatando ali a história dos hebreus, é uma história anterior, né, ali ao Gênesis 1, né, a história do Demiurgo e Aldabaoth sobre a origem do mundo, a origem dos arcontes, é uma história que retrata ali antes da criação do Gênesis 1, né, da queda dos anjos à criação dos arcontes, porque a Sofia, que deu origem a Eldabaoth, ela é o lado feminino de Lúcifer, Astarote. A Sofia, a sabedoria, ela é um Elohim caído, em que no ciclo desse Elohim caído, ela se entregou ao caos, se entregou às sombras, se deixou seduzir pelo dragão e deu aí origem aos arcontes, né? Aos arcontes. Então, mas mais uma vez o assunto não é esse, né? Mas para deixar claro aqui que eu vou usar a Bíblia, eu vou usar a tradução aramaica do Targum de Jerusalém, algumas passagens bíblicas e o livro apócrifo de Enoque, para que é o mais aceito aí entre as pessoas, para não dizer, tá usando o livro gnóstico, tá usando um apócrifo que não tem a ver com a Bíblia. Então, eu não vou nem usar esses aí. Embora, como eu já disse, tem livro apócrifo que fala com todas as letras, que houve esse adultério, né? Que a Eva, sim, ela deixou aí a serpente trazer uma semente maligna para dentro dela. Mas ela teve relação com Adão e as duas sementes cresceram juntas dentro dela. E a gente vai ver isso aí no decorrer do vídeo, ok? Então, vamos começar. Vou estar mostrando para vocês aqui o que eu tenho de informação e no final vocês julguem por vocês mesmos o que vocês acreditam ou não, né? Então, vamos lá. Antes de começar, né, uma das pessoas é o Afonso, que crê assim, e eu não concordo, né, mas ele tem o direito de acreditar, né, no que ele quiser. Eu gosto muito dos vídeos dele, não tenho nada contra ele, mas ele é uma das pessoas que não concorda com a relação da serpente com a Eva. A outra pessoa, e nem de que Caim é filho da serpente. Ele também acredita que a corrupção do gênero foi lá em Gênesis 6. A outra pessoa é a Débora G. Barbosa, que também fez um vídeo esses dias falando sobre essa questão, que ela também acredita que a corrupção foi lá no Gênesis 6 e não em Caim, e que Eva não teve relação com a serpente, né? E eu afirmo para vocês que não só Eva teve relação com a serpente, mas Adão também teve com Lilith, tá? Que a história de Lilith foi mal explicada. Ela não é a semente, ela não foi a primeira mulher de Adão. Essa história sim é uma história mentirosa e gnóstica que muitos de nós acreditamos. A Lilith é um súcubo, né? É o primeiro súcubo do que foi criado lá dos arcontes, né? Da criação do Demiurgo e Aldabaoth, os arcontes. Então, a Lilith, ela foi o primeiro súcubo, a mãe dos demônios, que tem essa questão aí da sexualidade. Então, a Lilith é um demônio do tipo súcubo. Então, ela teve relação com Adão, mas ela não era mulher de Adão, né? Ela tentou Adão, né? Num período em que Adão foi para o deserto, e a Lilith é um demônio do deserto, né? Muitos nômades, muitos pastores que cuidavam de rebanhos ficavam longe das suas mulheres meses para levar o rebanho para o deserto e depois voltar com eles. E nesse período que ele ficou longe de Eva, a Lilith, que era um demônio do deserto, um Dijin, né? Tem até aquele seriado, né? Jin é o gênio, né? Ela era um Dijin, um demônio do deserto, e ela tentou Adão, e Adão também pecou com a Lilith.
Mas ele se arrependeu, assim como Eva se arrependeu, e os dois foram restaurados pelo Criador, estão hoje de volta no Jardim do Éden com a ressurreição de Yahushua. Eles foram perdoados, por isso que Yahushua veio, para cravar esse pecado no madeiro, e que o sangue de Yahushua desceu sobre os ossos de Adão e ele foi justificado. Mas tanto ele como Eva caíram nas lábias de Samael e de Lilith. Então, nós vamos trazer aí para vocês essa informação importante, né? E eu vou começar aqui o vídeo com vocês, trazendo aqui algumas provas na escritura, as traduções do Targum, de Enoque, e por que eu acredito que sim, Caim era a semente da serpente, e que haviam néfilins antes do Gênesis 6, tá bom? Então vamos começar esse vídeo, né? Bom, pessoal, então vamos lá. O primeiro ponto que o pessoal tem afirmado aí para poder dizer que não, que Caim não é da semente da serpente, que a corrupção não começou lá no Éden, né? E aí eu falei para vocês do Afonso e da Débora G. Barbosa. E agora eu vou falar do terceiro. E esse daí, infelizmente, eu também gosto dos conteúdos dele, conteúdo histórico e o conteúdo de curiosidades aí de várias coisas, né? Gigantes derretidos, cidades petrificadas e vários outros assuntos interessantes que ele traz no canal dele, né? Sobre ruínas e tantas coisas, né? Mapas antigos, né? Eu gosto muito de ver essa parte histórica da parte dele. Mas esse canal ele tem me gerado uma certa desconfiança, um certo desconforto por algumas afirmações. E esse também é um que acho que foi um dos primeiros que eu vi antes do Afonso e da Débora, foi um dos primeiros que eu vi a querer negar primeiramente a realidade de existir uma semente da serpente e uma semente que não é da serpente. Foi o primeiro a que eu vi negar a questão de corrupção do DNA e de afirmar que essa corrupção é somente espiritual, que é o Márcio Além da Nuvem, né? E eu vou falar aqui porque, né, as pessoas estão com seus vídeos públicos, a gente tem o direito, né? Como pessoa, como eu disse, eu não tenho nada contra ele, gosto do conteúdo também, gosto dos vídeos, como eu falei, mas eu assisto os vídeos dele com um pezinho atrás, né, para não me deixar levar pelas ideologias, né? Inclusive, ele foi um dos que rebateu o livro do Gary Wayne por causa da guerrinha dele com o Afonso, do Ciência da Verdade, e simplesmente ele detonou o livro por causa de umas afirmações assim que, para mim, não tem pé nem cabeça. Simplesmente porque o cara fala dos Templários, fala de Santo Graal, remonta aí uma linhagem. E então, né, de coisas que ele defende no canal dele, né, pessoal? E aí você desconfia, né? Eu não vou fazer nenhuma afirmação aqui leviana, mas eu tenho meu pé atrás, eu tenho desconfiança com quem defende Cavaleiro Templário e defende Santo Graal. Então, isso para mim é muito suspeito, né? Ele se diz cristão e, né, de repente começou aí a trazer lives contando histórias, né, de Portugal, Espanha, Inglaterra, né, dos cristãos, né, tenta aí dizer que a maçonaria infiltrou
Claro, a maçonaria infiltrou, sim, todo esse ocultismo e o paganismo dentro do cristianismo original, lá do tempo dos apóstolos, onde muitos foram mortos, perseguidos, e muitos gregos e romanos que se convertiam pagavam também o preço com as suas vidas naquele período. Mas o sistema religioso que se formou dali tinha pessoas de boa intenção, mas era grande parte formada por sociedades secretas que a raça ariana fez o favor de pegar tudo que foi feito, né, para poder trazer aí uma confusão e transformar aquilo que foi feito pelo Criador e pelo Salvador na religião deles, né, inserindo, né, como dizem os celtas, os bretões, o pessoal da Península Ibérica, o pessoal lá dos merovingios, tudo descendente dos élficos nórdicos lá, das histórias de Thor e de Asgard. E eles tentaram aí converter à força esse povo, que diz aí num certo período, quando as guerras cessaram, que eles se converteram ao cristianismo, mas na verdade eles se converteram, mas não se converteram. Na verdade, eles trouxeram, já que eles querem obrigar a gente a aceitar essa religião, nós vamos trazer as nossas crenças e camuflar dentro dessa religião. E aí as ordens secretas foram criadas, né? E tudo da raça ariana, dos povos da Hiperbórea, dos nórdicos, dos seres de Pleiade de Orion, né? Eu já indiquei aqui para vocês, se vocês querem saber, né? A raça ariana, ela teve por aqui na época da Hiperbórea, né? E ela teve por aqui também no período aí, invadiram Roma, né? O povo hiperbóreo invadiu, né, os descendentes nórdicos, né, daquelas histórias, a raça ariana, as 10 raças que vieram de outros mundos para cá e criaram a raça branca ariana, né, a raça branca ariana, ela invadiu Roma e houve uma guerra terrível entre elfos e o catolicismo romano e o cristianismo romano, né? Se vocês verem, eu já indiquei para vocês a série Cursed, A Lenda do Lago, que fala ali das lendas do rei Arthur e da Dama do Lago, que vocês vão ver ali a realidade na frente de vocês. Naquele período de caça às bruxas, era um período que o povo da raça ariana saiu ali dos refúgios da antiga Hiperbórea, nos mundos paralelos ali do Polo Norte, e invadiram, né, Roma. E vocês vão ver ali a guerra dos cardeais, dos padres, contra os vilarejos e as cidades dos povos élficos, né? E aí a série vai estar mostrando como os elfos foram trucidados pela Igreja Católica, e eu tô aqui, não tô defendendo a Igreja Católica, não tô defendendo o cristianismo romano daquela época da Inquisição, não. Como eu disse para vocês lá nos vídeos do Graal, que eu fiz lá, né, o Graal de Arruxo e o Graal de Lúcifer, e nos vídeos dos Homocapenses, que isso era uma briga entre loja branca e loja negra, nenhum dos dois lados é inocente. Mas a série Cursed, A Lenda do Lago, ela vai estar ali mostrando para vocês esses povos atuando aqui na Terra, com os chifrinhos de cervo e tudo, né? Então, vocês vão ver que muita coisa foi apagada da história e ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe o que realmente aconteceu dessa guerra. Então, mas voltando ao assunto, então o Márcio, ele traz muito essas histórias de Portugal, Espanha, né, de como eles vieram aqui, os jesuítas, que os índios não eram tão inocentes, eram canibais, eram aí, sacrificavam as pessoas
aos deuses serpentes e usavam a cabeça das pessoas chutando, né? Jogavam o jogo chutando a cabeça das pessoas, que é o que deu origem ao nosso futebol de hoje, né? Que tem origem nos incas, maias e astecas, chutando a cabeça dos cadáveres, né? Como se fosse um jogo. Né? E eu não vou negar isso, né? Realmente existiu tudo isso aqui nas Américas. Os índios realmente, eles, né? As gerações que estavam aqui, dos indígenas daquela época em que os jesuítas chegaram, em que os portugueses, os europeus, os espanhóis chegaram, eles realmente eram um povo que cultuava os deuses serpentes. E eu vou dizer para vocês quem eram esses deuses serpentes, né? Porque o Márcio, ele tem vídeo dizendo que os incas, maias e astecas faziam isso e também mataram vários jesuítas. Os jesuítas queriam pregar a Cristo, civilizar eles, porque eles eram assim, e cultuavam os deuses serpentes do subterrâneo. E eu vou fazer um vídeo a respeito disso e vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu encontrei, assim, que foi raríssimo, e que eu acho que foi só por Iarro mesmo que eu encontrei esse manuscrito, que a gente não sabe muito bem a origem, por isso quando eu fizer o vídeo eu não vou afirmar que esse manuscrito, né, é um fragmento, não é nenhum manuscrito inteiro, é um fragmento da verdadeira história que aconteceu com os índios e o Quetzalcoatl, porque tem um vídeo do Márcio em que ele fala que os índios, eles estavam dessa forma, servindo os deuses serpentes do subterrâneo, do submundo, os deuses serpentes do submundo, sacrificando pessoas, arrancando o coração, tirando as cabeças e usando para jogar futebol. E um dia desceu um ser, né, luminoso no meio deles, né, e que este ser chegou para eles e disse para eles que estava errado eles fazerem aquele tipo de coisa, e que aquilo não era bom e que era para eles se arrependerem de fazer aquilo. E esse Deus que apareceu, esse ser luminoso, tipo como se fosse uma serpente alada, né? E ele ensinou para os índios que aquilo era errado. E que depois esse ser foi embora. E eles não quiseram dar ouvidos. Eles não quiseram dar ouvidos. E esse ser, ele foi chamado de Quetzalcoatl, que é bem conhecido, né? E este ser ensinou para os índios que aquilo era errado e foi embora e avisou que se eles não se arrependessem daquilo que eles estavam fazendo, iam chegar outros, né? Ia chegar um povo que ia acabar com a civilização deles, né? Que seria uma profecia dos portugueses, espanhóis, de todos os europeus que pisaram aqui. Só que eu achei um fragmento de um manuscrito, né, que eu vou mostrar para vocês como uma curiosidade, eu não vou afirmar que seja verdade, mas esse manuscrito diz que não é bem assim não a história, mas eu não vou adiantar aqui, eu vou fazer o vídeo, vou trazer para vocês. Esse manuscrito conta essa mesma história, né, que existe sobre a história dos incas, maias e astecas e o deus Quetzalcoatl. Na verdade, é os incas, né, que adoravam Quetzalcoatl, e diz que esse ser, né, essa serpente alada, luminosa, essa serpente alada de luz, desceu lá e avisou a eles que eles estavam errados. E aí eles não acreditaram, e aí veio os europeus e acabou com a civilização indígena dos incas. E isso tinha sido profetizado por Quetzalcoatl, aqui um ser luminoso, uma serpente luminosa. E aí, supostamente, né, a serpente emplumada, né, porque Quetzalcoatl era conhecido como a serpente emplumada, e ele relaciona muito maldosamente, na minha opinião, esse ser com o Messias, né, Yahushua, que ele chama Jesus, e diz que a serpente, né, aí ele faz uma associação com a serpente que Moisés levantou no deserto, que simbolizava o Salvador, e esse mesmo Deus serpente apareceu para os índios e disse para eles não matar as pessoas em sacrifício, mas aí ele quis relacionar, né, que
os jesuítas, que a coroa lá, né, de Portugal, Espanha, né, tinha aquele símbolo de um dragão dourado, né, alado. Tem uma live e tem vídeos dele falando sobre isso, mais de 1 hora de duração. E ele quis relacionar tudo isso com relação ao Salvador, com o Santo Graal, com os Templários, e que foi lá divertir os índios que adoravam os deuses serpentes do submundo. Mas eu achei o fragmento de um manuscrito que conta outra história, e aí eu vou trazer isso para vocês. Mas deixa eu continuar o vídeo, que eu tô falando de várias coisas aqui com vocês e não tô entrando na parte que interessa do vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, porque o negócio é sério, eu tenho que continuar aqui o foco do vídeo com vocês. Aguardem esse vídeo sobre Quetzalcoatl, que vocês vão ver algo muito interessante, vai ser surpreendente. Então vamos lá, pessoal, vamos pro foco desse vídeo, que eu já falei demais e não falei o que realmente tinha que falar, que era o foco do vídeo, né? É semente da serpente ou não é? Havia néfilins antes e também depois? Ou só havia néfilins só naqueles dias? Né? Nos dias de Jared, nos dias de Enoque. Então vamos lá. Então vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai ler algumas coisas. Um instante. A gente vai começar com se havia néfilins antes ou depois. Então vem aqui. Ok, deixa eu confirmar se tá aparecendo. Peraí. Pronto. Vamos ver aqui se eu consigo botar mais perto. Isso. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas vamos lá. Bem, aqui em Gênesis 6:4, nós temos aqui nas duas versões, aqui na Bíblia Online, na Bíblia em português, aqui, né, o site. Nós temos aqui a Bíblia King James atualizada, Gênesis 6:4. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia néfilins na terra. Naquela época, na época de quem? De Jared, de Enoque, de Noé, havia néfilins, e também algum tempo depois, quando os filhos de Deus e Arro possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. E esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. É interessante esse rude aqui, que em outras Bíblias não tem esse rudes, né? Só diz que eles eram valentes e famosos homens de fama, né? O rude eles comeram, né? Nas nossas Bíblias de hoje. E na João Ferreira de Almeida atualizada está escrito: naqueles dias estavam os néfilins na terra, nos dias de Jared e dia de Enoque. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram a filha dos homens. Aliás, pessoal, deixa eu me corrigir aqui, né? Aqui diz que naquela época e também algum tempo depois. Então, qual é essa época aqui, né? Algum tempo depois foi que os néfilins possuíram a filha, os filhos de Arro, né? Os filhos de Deus, os anjos vigilantes, possuíram as filhas dos homens. Esse fato aqui é o algum tempo depois. E aqui está naquela época. Então são dois tempos, o que mostra que havia néfilins antes e quando os vigilantes possuíram, as sentinelas possuíram as filhas de Atom. Dois tempos aqui. Então, aqui no tempo em que os filhos de Arro possuíram as filhas dos homens, as sentinelas, os vigilantes, é esse algum tempo depois. E esse naquela época é desde o princípio do Gênesis até
o momento em que os vigilantes possuíram as filhas dos homens. Então, aqui nesse versículo, ele está dizendo que houve uma época que já tinha néfilins, e também quando os vigilantes desceram na terra, eles fizeram outros néfilins a partir do momento que eles possuíram as filhas dos homens. Então, nós vemos aqui que tem 2 tempos, a mesma coisa aqui na Ferreira de Almeida, naqueles dias, naquela época, e também depois, quando os vigilantes desceram, outra época. Então, aqui nós vemos o texto falar de 2 épocas para gente, naquela época e também depois. O que aconteceu depois foi a época que os vigilantes vieram para a terra. E, naqueles dias, entende-se que houve um tempo no passado, antes da descida dos vigilantes, que também existiam néfilins na terra. E néfilins não é só caídos. Néfilins não são só os filhos dos anjos caídos. Néfilins também são os próprios anjos caídos, né? E eles não são só aqueles gigantes titânicos, tá bom? Como eu já falei para vocês em outros vídeos, que tinham os titãs, que eram grandiosos, monstruosos, e tinham os deuses, né? Tanto é que tem várias mitologias falando sobre a guerra dos deuses com os titãs, né? Então, os néfilins, eles não eram só aqueles gigantões enormes, monstruosos que, né, as histórias contam. Então, nós temos aqui o Gênesis 6:4, 2 versões em que o Gênesis nos afirma que houve 2 tempos, e nos 2 tempos houve néfilins, não só na época que os vigilantes desceram, tá? O próprio Gênesis 6 fala isso. Então, vamos para a segunda. Vou encerrar esse compartilhamento aqui para poder começar outro. Interromper compartilhamento. Então, a gente agora vai ver uma passagem que diz, já vimos ali, né? Nós já vimos ali que havia néfilins antes. A própria Gênesis 6 confirmou para a gente que havia néfilins antes, e também depois, quando os vigilantes, as sentinelas, os filhos de Deus, desceram à terra e copularam com as filhas dos homens. Então a gente vê que o Gênesis 6 afirma que houve 2 tempos de néfilim ali no contexto Gênesis 6. Não vou nem contar o período antes de Adão e Eva, que, né, assistam meus vídeos aí que vocês vão ver. Mas, no contexto de Gênesis, de Adão e Eva, havia néfilins antes e também depois, quando os vigilantes desceram. Então, ok. Agora vamos para a questão de Caim. Caim era descendência da serpente? Será que era? Será que não era? Será que é só gnosticismo? Vamos ver então. Nós temos aqui a primeira passagem. Vou compartilhar de novo a tela para vocês. A primeira passagem que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Onde está? Achei. Compartilhando. Voltando. A segunda passagem que eu quero compartilhar com vocês é 1 João 3,12. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos ir. Então, vamos lá. 1 João 3,12. Tá dizendo assim pra gente. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Então, pessoal, vou aumentar aqui para vocês verem. Ó, não como Caim, que era do maligno. Caim, na passagem de 1 João 3,12, diz que ele era do maligno. Por que ele era do maligno? Só porque ele matou o irmão dele? Moisés também matou um egípcio e ele não foi considerado do maligno. Então,
né? Davi matou Urias e para ficar com a mulher dele, e ele foi considerado homem segundo o coração de Deus, o coração do Criador, né? Não foi considerado do maligno, porque ele tinha um coração que se arrependia. Moisés também tinha um coração que se arrependia, né? Caim era do maligno, né? A Débora até disse que o Criador não conversava com o semente da serpente. Isso aí a gente não sabe, né? Não sabe se conversava ou se não conversava. Mas nós vemos aqui que Caim era do maligno, mas isso também não vai ser suficiente para muitos céticos acreditarem, né? Só essa passagem aqui dizer que Caim era do maligno não vai ser suficiente. E aí, como eu já sei disso, eu trouxe aqui outras traduções para a gente poder identificar. Antes de eu entrar nessas traduções, eu vou interromper esse compartilhamento aqui. Vamos lá. E vou trazer para vocês agora uma leitura antes de eu passar para as traduções do Targum de Jerusalém, onde a gente vai saber se era ou se não é. Vou trazer para vocês agora aqui o compartilhamento do livro de Enoque. Vamos lá. Pronto, livro de Enoque no capítulo 85, tá, pessoal? Vou voltar aqui. Vocês estão vendo 87, né? Eu vou voltar aqui no capítulo 85. Puxa, pessoal, eu tirei da onde estava só o pai na causa, só um instante. Pronto, agora eu voltei. Voltei, que a pessoa se coisou toda aqui. Então, vamos lá. Meu pai. Olha aqui, ó, capítulo 85 do livro de Enoque, tá? Que é um dos mais aceitos aí pelo pessoal. Capítulo 6 do livro de Enoque. Bom, segunda visão de Adão até o Messias. Depois eu tive outro sonho, capítulo 85 aqui. Depois eu tive outro sonho. Meu filho, desejo explicar-te completamente esse sonho. Então Enoque principiou e disse ao seu filho Matusalém: Meu filho, dirijo-te a palavra e digo: escuta minha voz e inclina os teus ouvidos para o relato da visão de teu pai. Antes que eu tomasse a tua mãe Edna por esposa, estando deitado no meu leito, eu tive um sonho. Saiu um touro da terra e ele era branco. Depois dele saiu uma novilha e ela gerou 2 touros, um preto e outro vermelho. O que ele está falando aqui? De Adão, o touro, né? O touro branco era Adão. Não pela cor, tá, pessoal? Essa questão aqui de branco, preto e vermelho tá relacionado aqui à questão de pureza, tá bom? Tá relacionado à cor da pele, não. Isso aqui é só uma analogia de branco ser da luz e de preto ser das trevas. Então, vamos lá. Ó, saiu um touro branco da terra. E saiu um touro da terra e ele era branco. Esse aí é Adão. Depois dele saiu uma novilha e ela gerou 2 touros. A novilha é Eva.
Ela gerou 2 touros. Um touro era preto e o outro era vermelho. Por que que o touro não foi branco? Por que que o touro não foi 2 touros vermelhos? Um touro foi preto, e o touro preto atacou o vermelho, perseguindo-o pela terra, e por isso não pude mais vê-lo. O que que é isso? Caim e Abel. O touro preto é Caim e o touro vermelho é Abel. O touro preto atacou o vermelho e perseguindo-o pela terra, por isso não pude mais vê-lo. O touro preto simbolizando as trevas, tá bom, pessoal? Não cor de pele, mais uma vez. Caim sendo retratado como um touro preto. Aquele touro preto cresceu, então chegou junto dele uma novilha, né? Olha aqui, o livro de Enoque está dizendo que chegou perto dele uma novilha. Onde é que estava essa novilha que não era da novilha que saiu junto com o touro branco? Né? Quem era essa novilha aqui, né? Essa novilha estava representando uma mulher da civilização suméria. Ela não veio lá do touro branco e nem da novilha que estava com o touro branco. Simplesmente apareceu uma novilha diferente e se juntou com o touro preto que é Caim, né? Mas vamos continuar. E eu vi como muitos bezerros procederam dele e pareciam-se com ele e o seguiam. Aquela primeira novilha agora se afastou do primeiro touro. A primeira novilha, né, que é Eva, se afastou do primeiro touro para procurar o touro vermelho, como não o encontrasse, emitia mugidos de dor e continuava a procurá-lo. E eu olhei e vi aquele primeiro touro se aproximou dela e acalmou-a. A partir daquele momento, ela deixou de mugir. Depois bolou tudo. Depois, aqui a gente está no versículo 11 aqui, ó. Depois ela pariu outro touro branco, e depois dele produziu ainda muitos touros e vacas. Então, pessoal, a gente pode perceber, vou interromper o compartilhamento aqui, a gente pode perceber o quê? Que o livro de Enoque, ele retrata Caim como um touro preto, um preto representando trevas, né? E muito desse pessoal está afirmando que se a gente acreditar que Caim é uma semente da serpente, nós todos também seríamos semente da serpente, porque houve mistura. Mas na verdade, pessoal, nós somos descendentes do touro branco que Eva teve depois, que foi Sete. E da geração de Sete, Iarro conservou puro Noé e a sua família, vindo a se corromper somente Canaã, quando Cã fez alguma coisa que reativou o gene de Caim, que fez com que Canaã tivesse esse gene, e ali nós vimos que tiveram os cananeus, os jebuseus, os heteus, os refaíns, os anaquins, tudo saíram da geração de Canaã, porque tinha um gene recessivo. Não sei o que aconteceu de fato, mas dali a geração Néfilim voltou a nascer. Então, nós descendemos da geração de Noé e de Sete, que era o touro branco, se apresentando a pureza, a luz, né? Caim foi para um outro lado e formou outro povo. Da mesma forma como as 12 tribos de Israel também acabaram se misturando com outros povos, e nem por isso Iarro deixou de separar um remanescente para que o Messias pudesse nascer. Um outro ponto no Gênesis 1, que ele dá as sentenças para Adão, Eva e para a serpente, né? Ali a sentença é bem clara, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da semente da serpente. Então, a serpente, ela tem uma semente, e ela não começou ali no Gênesis 6, porque a gente viu ali que estava identificado
que teve um período de Néfilins antes e também depois, quando os vigilantes desceram à Terra. Então, isso está bem claro, né? Que realmente a corrupção do gênero começou com Eva e agora nós vamos ir aos que interessa. Mas, pessoal, eu acho que esse vídeo ele vai ter que ser dividido em 2 partes, porque ele tá ficando grande e eu vou trazer a continuação para vocês no próximo vídeo, porque ele vai ficar demais por grande. A gente vai trazer a conclusão no próximo vídeo depois desse, ok? E a gente vai ver aí coisas mais fortes e realmente a gente vai ver que Eva teve um filho com a serpente, sim, no próximo vídeo para vocês. Muito obrigada por ter me assistido até aqui e já já a gente entra com o próximo vídeo. Tchau, tchau!